Bora conversar hoje sobre essa delícia de tema? Hoje eu venho trazer aqui um passo a passo de umas ideias para você decorar o quarto de sua menina e eu tenho certeza que vai ser muito bom. Vem comigo que você não vai se arrepender. Oi, eu sou Laura Carlos, design interiores, e quando a gente para e pensa num quarto infantil, num quarto de menina, a primeira coisa que a gente deve se atentar é ao tema. O tema é uma coisa super importante porque ele vai nortear tudo que vai ser aquele quarto ali. E envolvendo o tema, a gente tem uma grande questão. Muitas vezes as mães escolhem aquilo ali sem considerar muito como é a criança ou então o que ela gosta. Isso, obviamente, se a criança é muito pequenininha, ela ainda não tem vontades e ainda dá para se escolher. Mas quando a gente começa a ter uma criança às vezes de 3, 4, 5 anos, isso fica cada vez mais difícil porque elas vão tendo o próprio gosto e a própria personalidade daquela história ali. Isso parece óbvio, mas eu já vi histórias de pais que quer sempre influenciar um pouquinho. Às vezes a mãe tem aquela personalidade mais mimosa, gosta mais de flores, de princesinha. Mas eu também já vi crianças, por exemplo, das meninas que querem um quarto de dinossauro. E aí começa a travar uma batalha de ver o que vai ser esse quarto, é um puxa-encolhe e acaba muitas vezes até a criança não sendo satisfeita. E aí eu venho dar uma ideia, qual a solução quando tiver um probleminha desse? Porque isso não é problema, né, gente? Vamos lá. Mas quando a gente tiver uma situação como essa, por exemplo, se sua criança, uma menina, ela ama dinossauro, ela ama carros, então que tal, por exemplo, conversar com ela, se você não quer, por exemplo, um vermelho, um preto, um azul, dentro daquele ambiente, então que tal a gente conversar e ver se ela gosta, por exemplo, de cores mais candy, sabe? Aquelas cores mais pastéis, aqueles tons mais neutros. E fazer essa combinação ali. A gente pega o tema que ela gosta, que é aquele tema principal ali, e transforma aquilo numa cor mais suave, dá uma remasterizada daquilo ali. Fica super bacana, fica quarto lindo, fica feminino, fica bem legal e pode se jogar aqui. O tema é todo o norteamento desse passo a passo, é a primeira coisa. Aí na segunda ordem desse passo a passo, a gente justamente desenvolveu o tema, já escolheu, já sabe o que vai querer, a gente vai para as cores agora. Porque as cores também é o que vai nortear essa identidade. É dinossauro? É, mas que cor vai ser esses dinossauros? Ah, são flores, mas que cor serão essas flores? Se vai ser só flores amarelas, se vai ser amarela com rosa, azul e verde, então isso vai nortear o próximo passo. E se você não sabe que cor escolher, tá um pouco perdido aí nessa história, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu falo muita coisa sobre cores para que você possa abrir a mente aí e conduzir o quarto da sua filha. Então, a partir desse tema é onde a gente vai criar essa paleta de cores. Na paleta de cores é justamente isso, quando a gente a identidade vem com tudo ali naquele quarto. Então, se ela vai ser astronauta, se ela vai ser o campo das princesas, isso a gente vai nortear. E junto com as cores, muitas das vezes, no quarto infantil vem os papéis de paredes. Muitas vezes a gente não quer colocar a figura mesmo, sabe, aquilo pintado, mas às vezes uma estampa é muito bem-vinda. Listras fica super legal, a própria xadrez também, às vezes tem aqueles xadrezinhos que é super bonitinho, deixa aconchegante, sabe? Então esse jogo entre papel de parede e cores fica belíssimo em quarto infantil. Aí é o seguinte, nas cores a gente vai ter aquela opção daqueles quartos ter realmente uma cor mais vibrante, aquelas meninas que gostam de cores mais intensas. O que eu digo intensa não é aquele verde explosivo não, é aquela cor mais presente, não é só aquela cor sóbria. E isso é muito bacana, a personalidade vai montando ali, fica um quarto colorido, para ela que é fase de crescimento, é muito legal. Mas também a gente tem aquela menina que também prefere uma coisinha mais cálida, de tons neutros, e isso não é problema. O que vai só acontecer aqui é que a gente pode colocar esses tons neutros, mas a gente vai colocar em objetos. Eu acho que o objeto é que vai fazer a composição das cores ali naquele ambiente. E já pegando um pouquinho desse gancho de quartos mais neutros, o que a gente também pode atribuir cor e fica muito bacana é na marcenaria e nos objetos. Muitas das vezes o quarto neutro a gente tem que ter um pouco de cuidado para ele não ficar muito apático para um ser que precisa de cores. Então muitas das vezes, por exemplo, investir numa marcenaria diferente, aquela marcenaria às vezes vai remeter àquele tema, né? Hoje em dia tem isso, então a gente é capaz de fazer. Então, bota uma marcenaria que é uma flor, outra vez. Então, pegar essa marcenaria do tema é muito bem-vinda, fica muito interligado à identidade do quarto. Ou então, simplesmente atribuir cores a ela. A marcenaria é um ponto bem importante dentro de um quarto e quando ela pega uma cor, ela tem uma cor de destaque, então justamente ela
fica destaque naquele ambiente, sabe? Ela cria um ponto focal e fica muito bem-vindo no quarto infantil. Porque a gente consegue brincar várias cores e fica o colorido super, ó, joinha. Outra coisa também, como eu disse aqui, não só a maceiraria, mas são os objetos. Então, muitas das vezes, nos quartos de menina tem aquelas pelúcias. A gente pode atribuir dentro da decoração essas pelúcias já características do quarto. Pega o tema e ali, muitas vezes, por exemplo, se você tem um papel de parede e faz esse papel de parede, coloca ali, sabe? Se pega aquela flor, ou então, muitas vezes, se não tem algum objeto no papel de parede, alguma figurinha ali, não tem problema, pega a cor que tá ali naquele papel, joga naquelas almofadas que fica ali naquela cama, sabe? Então tudo isso vai compor. Por exemplo, o tapete também que faz parte da decoração. O tapete também pode ser um tapete de super identidade e vai remeter a todo o contexto do quarto. A quarta coisa aqui a gente vai falar da parte da organização em si, praticamente desse quarto. Sabe aqueles organizadores de brinquedo? Eles vão fazer total diferença. Porque vocês sabem que criança sem bagunça não é criança, né? Então a gente tem que fazer uma bagunça organizada aqui. E eles também vão fazer a composição com esse quarto. Então definir, por exemplo, se as revistas, os livrinhos da criança vai estar em nichos coloridos, ou então eles vão estar enfileirados em alguma prateleirazinha. Tudo isso vai fazer diferença para a gente organizar. Então você sabe que nessa bagunça grande aí, muitas vezes tem aqueles brinquedos maiores, a gente vai ter que organizá-los em nicho, ou muitas vezes até em cesto. E esse cesto nada mais convidativo do que eles terem a decoração mesmo. Harmonizando, ou então ter uma pintura, ou às vezes, muitas vezes eles podem ser de tecido também. Cesto de tecido é super bem-vindo porque não tem como a criança se machucar. Às vezes tem um de madeira, quando ela é maiorzinha eu não vejo problema. Mas às vezes tem esses que é mais de peluciadozinho, sabe? Então isso daí também é muito bacana para a organização do quarto. E também, como eu disse, fica aquela bagunça organizada. Isso tudo vai fazer a harmonia daquilo ali funcionar. Então, nichos, prateleiras, cesto, toda essa parte de organizadores, pense nele no contexto. Para não ficar só colocando ali, quando vê aquele é de plástico, aquele é de madeira, aí ganha um da vovó e aquilo vai misturando. Então, assim, para ficar um quarto bem bacana e bem bonitinho, pense no todo no contexto, tá certo? E se você está gostando desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, ficar sempre por aqui com a gente, dá esse like para dar uma força e aproveita e compartilha aí esse vídeo com alguém que está precisando dar um jeito, precisando de mais ideias para esse quarto dessa menina. E por último, a última ideia aqui dessa organização desse passo a passo é você pensar no projeto. Aí você deve estar pensando assim, ai Laura, projeto? Essa hora? Você falou tanta coisa assim mais simples, projeto. Eu vou explicar, calma. Quando eu falo em projeto, pensa na tua criança como ela é mesmo. Para e pensa o que a gente pode agregar nesse quarto e nesse espaço. Por exemplo, às vezes a gente tem aquela criança que ama ler, certo? Então ela tem vários livrinhos, várias revistinhas, ela adora, ela ganha aquilo. Então nada mais legal do que ela ter, por exemplo, os nichos ou então algumas prateleiras que ela vai organizar aquilo. Mas, por exemplo, ela poderia ter um cantinho de leitura dela. Então fazer essa parte, pensar na criança como ela, o ser que está dormindo ali, que aquele espaço é dela, realmente construir aquilo para ela, sabe? Vendo as características dela, nada mais gostoso do que isso. Muitas das vezes a gente tem aquelas crianças que gostam muito de brincar realmente com brinquedo, né? De coisas pequenas, bonequinhas, né? As meninas gostam muito disso. Então, por exemplo, às vezes faz uma cabana ali naquele quarto, a gente pega uma tenda, sabe? Faz aquele espacinho justamente para ser a área daquele brinquedo. Isso é muito bacana, pensar no geralzão mesmo do quarto. E muitas vezes também meninas adoram, por exemplo, fazer reunião de meninas. Então sempre tem uma amiguinha em casa. Então por que não espalhar aqueles puffs ali, sabe? Tornar em algum espacinho do quarto aquela área de convivência, onde elas vão pegar as bonecas, elas vão pegar os carrinhos, e elas vão brincar de várias coisas. Então quando eu falo em projeto, é pensar realmente como é sua criança e o que você pode fazer de diferente nesse quarto para ela, sabe? Do mesmo jeito que um adulto também precisa desse espaço. Muitas vezes a gente tem um quarto que não é tão pequeno assim e a gente agrega uma poltrona ali para ele relaxar quando chega depois do trabalho, não é isso? Então a gente agrega outras coisas naquele quarto que vai favorecer o bem-estar. É exatamente isso que eu estou propondo para tua menina. Então bora decorar ela no mundo dela, na decoração desse quartinho. Eu vou ficando por aqui hoje, eu espero demais que vocês tenham gostado. Esse é um tema que eu amo de paixão, que é falar de criança e falar de decoração. Então um cheiro enorme no coração e até o próximo vídeo.